Então, pessoal, boa noite a todos. A gente vai apresentar aqui hoje uma live mais específica em relação à reputação, né, das escolas. Eu acredito que alguns de vocês já têm aí, provavelmente, escolas há muitos anos no mercado, outros talvez estejam começando agora, mas acho que todo mundo está percebendo que ter a boa reputação, né, não basta para gerar visita, matrícula, e hoje em dia muita coisa mudou. O que antigamente funcionava, hoje em dia pode ser que não funcione mais. Então, a gente vai passar alguns pontos aqui, né, do que acontece hoje em dia em relação a esse tema. Então, o que a gente escuta muito, né? Ah, minha escola é boa, mas as matrículas não crescem. Ou, minha escola tem mais de 30 anos de mercado, mas eu não consigo mais agendar visitas, e é sempre por indicação, tenho bons professores, uma estrutura boa, pais satisfeitos, né, indicações acontecendo, mas realmente o crescimento fica travado. Então, né, por que isso acontece hoje em dia, né? Se vocês às vezes acabam até divulgando, tem aqui um laboratório novo, um parquinho novo, às vezes, né, mostra com as crianças utilizando, às vezes não, né, o parquinho mais vazio ali, mas mostra a estrutura realmente, mas por que não cresce, né? Vocês às vezes até pensam assim, queria realmente poder mostrar isso, que se o pai vier visitar, ele vai fechar uma matrícula comigo. Eu escuto muito isso aqui também, né? Que, se o pai realmente vier visitar, a gente fecha a matrícula, mas eu não consigo trazer esse pai até a escola, muitas vezes. Então, por que isso, né, acaba ficando travado? E, Fernanda, e o outro lado da moeda também, às vezes surgem escolas que não tem nome, não tem marca, e do nada cresce numa pungência, numa velocidade que, que a gente estranha, fala, nossa, e dá muito certo, né? Então, por que será, né? E aí, por isso o objetivo dessa apresentação aqui que o Fernando está falando. Sim. E aí, né, como a gente sabe, a escola é boa, mas por que ela não cresce, né? O problema nem sempre é pedagógico, né? Na maioria das vezes não é, na verdade, porque tem bons professores, uma boa estrutura, um bom método de ensino, um método de ensino conhecido muitas vezes, né? As apostilas, né? O material didático mesmo. E o problema, ele é estratégico. Então, como eu falei, né? Os pais acabam elogiando, né? Os pais que já têm filhos, né, na escola, acabam indicando, fazem avaliações positivas, né, no boca a boca mesmo, na troca de conversas com outros pais, indicações acontecendo, mas as salas não enchem, o crescimento é lento, às vezes é uma matrícula ali no mês, uma matrícula na semana, então é lento mesmo e todo ano acaba começando do zero, né, sem escalar, é sempre essa questão mais lenta mesmo, e por quê, né, por que isso acontece? Então, o mito, né? Escola boa vende sozinha. Isso já foi verdade, a gente sabe, né? Que antigamente, e nem tão antigamente, assim, alguns anos, isso já foi verdade mesmo. Mas hoje em dia, com o digital, não é mais verdade. Então, não basta ser boa, ter uma boa estrutura, ter indicação, porque não se vende sozinha a escola ser boa. Então, né, quando que isso já funcionou? Quando tinha menos escola, né? Claro que tudo depende também, né, da região que está a sua escola, mas a concorrência ela está aumentando em todas as regiões praticamente, né? A concorrência no digital mesmo. Então, quando havia menos escolas, isso era muito mais fácil, né? Então, a escola realmente se vendia sozinha. Isso, consequentemente, né, era menor a concorrência e menos informação jogada para os pais. Então, realmente era um foco, muitas vezes, em um estabelecimento só. Então, hoje em dia, né, os pais têm dezenas de opções e tudo começa no digital. Até um exemplo aqui legal é como você abrir um restaurante ótimo numa rua vazia e achar que ele vai lotar sozinho. Só por ele ser bonito, ter uma fachada legal, mas não tem ninguém para ver isso, não tem ninguém querendo lotar o restaurante. Então, não adianta, né, abrir isso num local que não vai ter uma estratégia certa para captar pessoas. E, Fernanda, e aí um outro ponto é achar uma escola deve investir no marketing só quando ela está abrindo, está no lançamento, ou que é uma marca nova, e não investir no início e depois não investir mais, né? Então, assim, vamos pegar talvez exemplos antigos fora desse segmento. A Coca-Cola tem uma marca muito forte mesmo, mas ela continua sendo um dos maiores investidores em propaganda que existe, né, no segmento dela.
Não Sim. é porque ela tem uma marca tão forte que ela poderia abrir mão das campanhas, né, de aparecer. Então, assim, é o mesmo também para a escola. Não adianta achar que a gente tem que investir na marca, no brand, comunicar no início e depois não precisa fazer mais. Sim. Não, legal. E o que que mudou, né, no comportamento dos pais dos últimos anos para cá, né? Hoje em dia os pais pesquisam no Google. Então não é mais aquela coisa de peguei um panfleto aqui na rua e vou ligar para a escola. Não, os pais pesquisam no Google esperando que tenha uma foto atualizada no Google Meu Negócio, que tenha um anúncio de, né, tráfego pago ali no Google, no próprio Instagram. Então analisam o Instagram, né, as publicações. Eles vão ver se não tem publicação muito antiga, a última publicação, se não foi há 2 anos, né, atrás ali, então é importante manter isso, né, uma recorrência de postagens ali, mostrando o dia a dia, né, dos professores, dos alunos, da estrutura da escola, então tudo isso o pai analisa hoje em dia, né, então eles comparam antes de visitar, eles não querem, digamos assim, perder tempo indo visitar alguma coisa que está muito parada no digital, então, né, até mesmo questão de trânsito, dando um exemplo, por exemplo, de escolas em São Paulo. O pai ele não vai se deslocar tão longe assim para ir numa escola que ele entrou no Google ou no Instagram e viu que é um Instagram que está ali parado, não tem, né, uma publicação atual, atualizada. Então, realmente, precisa hoje em dia estar tudo muito atualizado no digital, porque a decisão começa ali. A visita ela passa a ser a última etapa e não o primeiro passo como antigamente. Antigamente os pais visitavam, né, todas as escolas, depois iam decidir. Agora não, ele vai selecionar antes de visitar. Por isso que às vezes é tão difícil, né, agendar uma visita. Até tem aqui um exemplo, né? Pensem no pai Carlos. Ele ouve falar da sua escola, mas o que ele faz em seguida? Ele não liga. Ele vai ao Google, digita o nome da escola, olha as avaliações, entra no seu Instagram para sentir o clima e só então talvez chame você no WhatsApp. Então, hoje em dia, se ele foi visitar, ele já está praticamente decidido o que ele quer. Aí precisa de um encantamento ali, né, durante a visita. Por isso que é muito importante também manter, né, um treinamento para quem vai apresentar a escola, porque é ali que praticamente a decisão vai acontecer, vai só finalizar a decisão que ele já tomou antes. Fernanda, aí eu gosto de dar exemplo em outros segmentos, para talvez assim, em outros segmentos a gente consegue enxergar melhor, mas às vezes no nosso segmento a gente tem um vício no olhar que não consegue perceber. Então, antigamente, né, a gente ia comprar um carro, a gente visitava 10 concessionárias ou 10 lojas de carro, e aí formava uma decisão, tomava uma opinião e decidia o que ia comprar. Hoje a pessoa vai entrar em 10 sites, vai ver todas as informações, às vezes vai entrar no chat GPT e analisa para mim essas opções, e aí ela vai ter uma ou outra dúvida para tirar, mas ela já sabe qual vai ser a resposta, e ela vai escolher duas lojas, duas, ou no máximo duas concessionárias, para ir lá só para validar uma opinião dela que já está formada, entendeu? Então, assim, por isso que a importância do posicionamento digital é muito relevante para a escola, porque às vezes a escola negligencia o site está desatualizado, depois vou mudar, ou, meu Instagram está muito ruim, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer esse Google Meu Negócio, não sei como é que faz, mas e negligencia isso como se fosse uma questão meramente de é obrigatório ter, mas isso não é relevante. Mas o que a gente quer dizer é que é muito relevante e desqualifica, né? Então, assim, se você entra num site que está muito ultrapassado, que você não consegue ver os diferenciais da escola, as vantagens, os benefícios, aí vai validar no Instagram e fala, não, tá muito zoado, tá muito desarrumado, muitas vezes a pessoa fala, pô, eu nem vou seguir adiante na indicação. E aí, de repente, ele vai ser impactado nessa busca por uma escola talvez desconhecida, mas que fez o dever de casa certinho, está toda bonitinha, tudo arrumadinho, e falou, não, quero agendar lá. É isso, Fernando. Não, beleza. Deixa eu até mudar aqui. Opa. Aí. Então, né, boa reputação não significa captação. A reputação, né, gente, é, na verdade, para quem já conhece
vocês, já conhecem a escola. Então, a reputação de nada adianta para quem ainda não conhece. Aí vem a captação, que é o que a gente tem que focar. Captar de todas as formas, e aqui a gente não está falando só de tráfego pago, né? Está falando de formas orgânicas mesmo, como o Renato falou. O site tem que estar bonito, o Instagram tem que estar legal, quem vai atender a visita precisa saber do que está falando, conhecer, né, a escola da melhor forma possível. Então, né, tem que ter uma proposta pedagógica clara, diferenciais visíveis. Aqui que entra realmente o pulo do gato, porque diferencial é o que vai fazer a pessoa escolher você e não seu concorrente. A gente tem que sempre pensar assim, o que faria uma pessoa me escolher e não escolher meu concorrente da rua ao lado, alguém muito próximo, né? O que eu tenho que ele não tem? E isso precisa ser divulgado, porque o pai não vai adivinhar que isso existe na escola. Então, o diferencial é muito importante de ser divulgado. A comunicação simples também, né? Então, assim, se comunicar de forma simples mesmo, e não estou falando isso no próprio WhatsApp também, né? Mas, assim, a comunicação do Instagram, do site, uma forma clara, né? Que turmas vocês atendem, né? Quais são os ensinos que vocês têm, qual que é a metodologia de ensino. Então, é muito importante deixar tudo muito claro para que esses pais, né, se interessem para a visita e uma possível matrícula. Então, né, se o pai já... Pode falar. Não, e assim, sobre essa questão diferencial, e às vezes é um exercício muito difícil, assim, mas minha escola é bilíngue, as outras também, todas estão falando que são. Minha escola tem atividade, período integral, as outras também têm opção. Minha escola tem robótica, tem isso, tem aquilo e tal, e de repente todas elas têm. Então, assim, o diferencial, às vezes, não é só nas questões de estrutura ou de serviço, mas pode ser na própria narrativa, na forma que é contada. Então, de repente, a sua escola consegue se diferenciar das demais porque ela anunciou de uma forma mais, ela expôs suas vantagens, seus benefícios, de uma forma mais criativa, ou persuasiva, ou mais inteligente, né? E não, então, assim, não é focar só em ter um site bonito, um Instagram bonito, né? Mas sim ter uma narrativa coerente, persuasiva, que durante as pessoas vão navegando no seu site ou nas suas redes sociais, no Google Meu Negócio, as possíveis objeções que elas costumam ter, de repente vocês sabem, aqui as objeções geralmente, de repente, é preço, ou tem vários pontos, ou a distância, ou aquilo, vários pontos. E sabendo que as pessoas têm essa objeção, como é que eu ponho no conteúdo do site, eu vou responder de forma sutil todas essas objeções? Porque muitas vezes as pessoas você não vão ter nem tempo de falar com a pessoa para conseguir responder uma potencial objeção dela. Ela não vai dar essa possibilidade. Ela já vai, não vi, não encontrei, não me atende. Mas, de repente, lá você, no site, sabendo disso, já deixa lá, à medida que você vai contando, respondendo de uma forma sutil essas potenciais objeções, ou tem lá perguntas frequentes, você deixa no site, que você consegue responder melhor as principais objeções, e aí a pessoa segue na jornada, fala, não, eu vou fazer um agendamento nessa escola. Tá bom, Fernando? Não, legal. E aí, até acho que entra um pouco nessa frase aqui, que é se um pai de um aluno, né, que ama a sua escola, tem dificuldade em explicar porque ela é melhor para um amigo que ele está indicando, o seu marketing não está funcionando. A comunicação precisa ser tão boa quanto a pedagogia. Então, é justamente isso. Provavelmente esse pai vai indicar, mas ele quer também mostrar para esse outro pai, esse amigo dele, que vai solucionar uma dor, uma objeção. Mas se ele não sabe explicar o porquê a sua escola vai solucionar essa dor, é porque realmente isso não está sendo mostrado. Então, é importante mostrar, né, o que ajudaria o pai a solucionar essa objeção aí, quebrar essa objeção. E Fernando, e a mensagem, a narrativa que está nas redes sociais, no, no site e tal, tem que ser a mesma narrativa que alguém vai atender, né? Não adianta alguém puxar, tentar convencer o pai ou o aluno de uma forma, o outro do outro, não é o bom senso. Siga o bom senso. Não,
tem que ter um treinamento. Então, o que você comunica nas campanhas, em vídeos, em site, tem que estar alinhado com quando a pessoa vai atender. Então, todo mundo está ciente, sei lá, do tipo, você viu o vídeo de depoimentos que está lá no site? Ah, não vi. Ah, pois é. Então, assim, todo mundo está ciente o que está sendo comunicado, alinhado com o time de vendas, o time que faz o atendimento, para que faça realmente um atendimento que encanta. Então, a pessoa gostou do que viu lá no posicionamento digital da escola, agendou uma reunião e aí, de repente, alguém vai atender e a pessoa vai se encantar com o atendimento. Sim. Não, legal. E puxando aqui também uma linha do tempo, né, de 12 anos atrás aí, meu Deus, parece que 2014 para mim, pelo menos parece que foi ontem, mas 12 anos já, então, a presença digital aqui era quase inexistente, né? Então, a gente vê, né, e puxando aqui mais pro nicho educacional mesmo. Então, as escolas dependiam mais de indicação, da localização, da tradição, e funcionava. Isso não era um problema, né? Então, realmente funcionava. O Facebook, ele era usado mais institucionalmente, então, mostrando mais realmente a escola, a estrutura ali, né, postagens esporádicas, então, era de vez em quando, não era um problema também, né, postar esporadicamente. Hoje em dia já isso não funciona. Então, o Google Meu Negócio também era pouco explorado, ninguém nem sabia direito o que era Google Meu Negócio. Claro que existem, né, as exceções, mas a gente tem batido muito nessa tecla aqui do Google Meu Negócio em todas as lives, porque é a forma orgânica e gratuita mais eficaz para conseguir, hoje em dia, agendamento de visitas, né? Não precisa pagar nada. O Google é uma ferramenta realmente gratuita, então, claro que existe o tráfego pago dentro do Google Meu Negócio, mas não é o caso. Então, nessa época não existia isso, né? Então era uma mídia tradicional, né? Panfleto, outdoor, jornal local. Jornal ainda era muito usado, então quem estava no jornal se destacava. Então isso, né, há 12 anos aí atrás, né, que a gente percebe esse tipo de presença digital. Aí já para 2016, 17 começou uma presença digital mais básica ali. Então, né, o uso do Facebook começou ainda não tanto o Instagram, mas o Facebook mesmo. Então, os negócios locais começaram a criar as páginas, aparecer no Google Maps, que também, né, dá para fazer isso de forma gratuita. Então, começou ali o uso de GPS e tudo mais, a pessoa pesquisava escola, já achava no Google Maps, então já começou a ter uma presença digital um pouco mais básica, melhor do que 2014 e 2015. Mas anúncios ainda, né, falando aqui de tráfego pago mesmo, né, do Meta Ads, que é o Instagram, o Facebook, Google, ainda era bem esporádico, sem estratégia, quem tinha um pouquinho mais de conhecimento em marketing acabava usando, né, mas só em período de matrícula, como o Renato falou agora há pouco. Então, a pessoa só fazia tráfego pago em período de matrícula, e ainda tem, né, as pessoas que fazem só em período de matrícula, e a gente sempre deixa claro aqui nas lives que esse não é o melhor caminho. Então, né, em 2017, mais de 60% das pequenas empresas brasileiras já tinham Facebook, mas poucas anunciavam, né, de forma contínua. Então, isso foi mudando ao longo do tempo. Já em 2018, 2019, o Instagram começou a entrar aqui. Hoje em dia, a gente sabe que o Instagram é praticamente a maior fonte, né, de geração de leads para as escolas. Então, ele começou a influenciar mais essa questão dos serviços locais. Aí, essas escolas começaram a postar a rotina, mostrar os eventos, investir na imagem mesmo, contratar profissionais de fotografia para fazer fotos mais profissionais, anúncios para matrículas, campanhas de reconhecimento local, que ainda existem e funcionam muito. Então, né, mais de 70% dos consumidores pesquisavam negócios locais online antes de comprar. Então, começou a entrar na era digital essas escolas aí para realmente melhorar o posicionamento na mídia. Aí veio a pandemia, né? 2020 e 2021, que eu vejo aqui muito relato, né, dos donos de escola, gestores aqui, que a pandemia deu uma bela travada nas matrículas, e é super normal, né, ter esse dado, acho que meio geral para todo mundo. Então, aí um ponto de ruptura, né? As escolas são obrigadas a digitalizar a comunicação, usar as redes sociais diariamente, investir em anúncios. Aí que começou realmente a entrar um investimento maior em mídia, né? Então, o WhatsApp vira o canal principal, começam a aparecer as campanhas voltadas para o WhatsApp, que hoje em dia é um dos maiores focos, aí, foco para anúncio. Instagram e Google passam a ser obrigatórios. Então, isso aí há 5 anos, né? Então, hoje em dia, é mais do que obrigatório Instagram e Google aí para as escolas, nem que seja um investimento pequeno.
Então, a educação foi um dos setores que mais acelerou a presença digital nesse período aqui de 2020 a 2021. Todo mundo começou a investir, mesmo escolas pequenas. Então, é importante, né, estar ali nesse meio digital. Só acelerou quem ainda resistia. A pandemia não veio só para estragar ali o presencial. Realmente não criou o digital, só acelerou quem ainda resistia a entrar nesse meio digital. Fernanda, 2020... Oi, Renato. Desculpe te interromper. Uhum. Não, e assim, e não basta ter, nossa, eu tenho um site mais bonito, então estou bem no digital. Ou, eu tenho meu Instagram, eu movimento muito. Ou Google Negócio, tem gente que investe em TikTok. Assim, você tem que estar presente em vários meios, né, de comunicação digital de forma muito ativa, né? Então, assim, não existe só uma solução que resolve, mas sim um trabalho completo que aí faz que a empresa se posicione, apareça sempre no universo online, esteja uma frequência alta, e aí, de fato, para ter uma relevância e começar a chamar a atenção local. Uhum. E aí, em 2022, 2023, a consolidação e concorrência. Então, quase todas as escolas ali já estavam no digital, né? A diferença deixa de ser estar presente, e sim começar a se diferenciar da concorrência. Então, como a gente falou, né? Existem localizações ali no Brasil, em qualquer lugar, que a concorrência é absurda, né? Realmente tem que estar um marketing muito forte. Outras nem tanto. Mas aí começaram, né? Os anúncios para WhatsApp, formulários, que também é uma opção muito legal para tráfego pago, e o tráfego local. Aqui entra tráfego orgânico, tráfego pago, então realmente é bem importante, né? A partir de 2022, 2023, isso começou. Então, aqui nesse período, mais de 90% das escolas brasileiras já tinham acesso à internet e presença digital básica. Então, todo mundo já estava ali praticamente, né, no digital para se expor para o público-alvo. E aí, né, 2024 e 2025, né, ano passado, já saturou o mercado ali, saturação e profissionalização. Então, os pais agora só comparam digitalmente, decidem antes da visita, como a gente falou, mudou totalmente, né? Em 10, 15 anos, todo o processo de agendamento de visita mudou, foi para o digital. Então, quando o pai vai visitar, é porque ele já tem realmente algo em mente ali para fechar. Então, maior concorrência, custo de anúncio mais alto, é importante deixar isso claro, né? Às vezes, antes para conseguir um contato no meu WhatsApp, eu pagava, não sei, R$ 1. Agora, às vezes, você acaba pagando R$ 20, mas pode ser que se você conseguir convencer ele a chegar na sua escola, visitar e convencer ele na visita a matricular, o quanto que isso não vai compensar, né? Você ter feito ali gastou R$ 20 para conseguir um lead, ou muito mais, né? Às vezes a gente percebe que tem uma concorrência muito maior e o lead acaba saindo mais caro, mas vale a pena se você conseguir fazer virar uma matrícula. Então, é importante saber que o custo de anúncio, muitas vezes, né, mais alto, vale a pena também. Mensuração, né, funil, dados reais, então não basta só fazer anúncio ou só captar pais no WhatsApp. Precisa ter um funil, então, quantos entraram, quantos realmente iniciaram a conversa, quantos continuaram a conversa, quantos eu consegui agendar, quantos matriculou, então, realmente é importante ter esse funil. Como eu sempre falo, né, não dá às vezes para colocar, às vezes, qualquer pessoa para atender, realmente tem que ter alguém que saiba, né, sobre a escola, como o Renato falou, a comunicação digital precisa conversar com quem vai conversar pessoalmente, então precisa, né, escrever nas mesmas linhas ali, as mesmas palavras, tanto pessoalmente quanto no digital. Então, o Google e o Meta concentram mais de 70% do investimento digital local no Brasil. Então, é importante estar, né, pelo menos nessas duas plataformas de mídia aí, que é o Google Ads, o Meta Ads e as partes orgânicas também, né, não só tráfego pago. Aqui é um resumo, tá? Esse material depois também ele vai ser entregue para vocês que preencherem a avaliação da live. Então, esse aqui é um resuminho de tudo que eu passei agora dos anos, né? Então, é legal também para a gente ver o quanto mudou. E aqui o funil quebrado. Então, o que acaba travando realmente o crescimento das escolas, né? O anúncio ou indicação, aí a pessoa, né, o lead, o pai ali cai no WhatsApp. A conversa acaba sendo solta. Ou o comercial da escola acaba demorando horas, dias. Não é interessante, isso é legal que realmente alguém
responda rapidamente. Existem dados, né, que comprovam que uma resposta rápida faz com que a pessoa não fuja para outro concorrente ali tão rápido assim e tenha uma chance maior de realmente agendar uma visita e querer conhecer mais a escola, o colégio e possivelmente matricular. Muitas visitas, agendamento de visita, quebram nessa parte, no atendimento. E aí sempre tem aquela questão, né? Ah, será que o tráfego pago está ruim? Ou será que o anúncio é ruim? Vou trocar esse anúncio, vou colocar outro vídeo? Não, às vezes realmente é o atendimento. Então a gente tem que sempre estar de olho nisso também, porque muitas pessoas demoram, às vezes, dias para responder um contato que chegou através de anúncio ou indicação, e isso esfria totalmente o contato. A gente vive isso aqui na pele. Eu, né, sou especialista em tráfego pago, então eu acabo vendo muito isso, né? Então, analisando o processo comercial das escolas, muitas vezes a gente vê que o furo não está no tráfego, não, está no atendimento. Então, é importante sempre ter alguém bem qualificado aí e disponível para responder rapidamente a mensagem que chega, porque senão é aqui mesmo que acaba cortando tudo. Fernando, não, só para ilustrar, e aí a gente tem que entender bem a jornada do cliente no mundo digital, né? Então, assim, vocês podem até fazer experiências aí para testar, né? Quando você vê um anúncio de uma escola, de um concorrente, preenche o formulário deles. Aí você clicou no anúncio, preencheu o formulário lá para agendar um contato ou uma visita, imediatamente o Meta vai mandar dezenas de anunciantes de escola naquele perfil logo em seguida. Então, se você falar, não, preenchi tem que começar a buscar escolas, aí você preencheu um formulário, aí você vem outro anúncio, que parece interessante, preencheu também. Aí, de repente, vem outro anúncio, vou preencher essa aqui também. Aí, de repente, a pessoa preencheu 5, 6 anúncios, né? E aí, no outro dia, alguém, você quer agendar, você nem sabe quem é essa pessoa, ou qual delas, da escola. Então, assim, quem responder de forma imediata, lá no momento que ele acabou de preencher, vai levar a preferência pela condução da conversa, porque depois a pessoa se arrepende, eu fiz muita coisa, não tem tempo de atender isso, não. E aí ele só vai manter conversa com o primeiro, o segundo que respondeu mais rápido. Então, assim, a estatísticas diz que se você, um contato via WhatsApp, de um anúncio pago, por exemplo, ou no orgânico, se você responder nos 5 primeiros minutos esse contato, você aumenta a chance em 100 vezes de transformar isso numa venda, comparado se você responder nos 30 primeiros minutos. Responder nos 30 primeiros minutos já é rápido. Para a maior parte das pessoas, não, a pessoa mandou, eu estava aqui ocupado resolvendo. Quando eu fui ver, respondi logo em seguida, mas aí passou 30 minutos, né? Mas se você tem a noção que esse cara, de repente, já começou, esse lead, né, ou esse potencial aluno, já começou a conversar com outra escola. E aí ela não vai ter o tempo para falar com você. Então é importante, mas você fala, mas sem condição, não consigo responder nos 5 primeiros minutos. Aí existem ferramentas hoje, muito baratas, algumas até gratuitas, que você consegue responder nesse 50, essa primeira resposta é automatizada, que ela é um bot que fala, o nosso atendimento vai te responder, enquanto isso, já manda algumas informações ou manda um vídeo para deixar a pessoa, para não perder, para não esfriar, a gente fala, para não esfriar esse lead, essa oportunidade, até chegar outra pessoa e começar a fazer o atendimento. Sim, é importante mesmo, porque eu observo que isso é uma das coisas que mais trava mesmo ali na hora de agendar uma visita ou matricular. Então, é importante que a resposta seja rápida mesmo. Então, aqui também, né, o ciclo que trava o crescimento. Vai anunciar errado para um público errado, aqui falando mais de tráfego pago mesmo, né, de Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, acaba anunciando para um público errado, atrai curiosos, faz o time comercial perder tempo respondendo só curiosos, acaba se frustrando, para de investir em tráfego pago e volta para indicação. E isso se repete todo ano. Ou também só faz o tráfego pago no período de matrículas, né? Então,
quem atende turmas, né, que tem datas específicas para matrículas em meses específicos do ano. Então, realmente não funciona dessa forma, né? A gente tem que sempre estar ali anunciando certo, estudar qual o público que é, a localização certinha, não cuidar muito com as novas ferramentas do próprio Meta, né? Então, assim, cuidar com esses públicos que podem espalhar mais o anúncio. Então, tudo tem que ser muito bem segmentado para a região, para a localização ali, né? Para os pais, para a idade certinha, gênero, dá para separar campanhas para mulheres, para homens. Então, tudo realmente tem que estar certinho no anúncio, tá? Senão, realmente vai acabar dando errado e a frustração vem. Opa. E o que faz, então, uma escola crescer hoje em dia, né? Aqui tem 5 pontos aqui que eu separei. Visibilidade, então, não apenas ser visto, mas ser visto pelas famílias certas, que foi o que a gente falou. Então, vai divulgar com tráfego pago, a segmentação de público tem que estar boa. Cuidar para não colocar coisa errada ali, né? A comunicação certa, então, traduzir seus diferenciais, sua excelência pedagógica em argumentos que os pais entendem e valorizam. Então, qual que é a objeção que esses pais têm que vocês precisam quebrar, né, no mundo digital? E também na visita. Na visita, provavelmente, vai ter ali alguma coisa que atrai o pai, que era uma dor dele, e que vocês podem mostrar e falar, nossa, isso aqui é um diferencial, eu vou colocar meu filho nessa escola, porque realmente o concorrente não tem isso, mas precisa ser divulgado também no digital. O tráfego estratégico, né, atrair ativamente pais que estão no momento de decisão. Aqui entra muito o Google Ads, então os pais vão pesquisar ali na região, né, no anúncio ali que vocês fazem a região. Ensino infantil, educação infantil, ensino fundamental 1, 2, e aparecer um anúncio. Então, aparecer realmente estrategicamente para quem está no momento de decisão. O Google é para isso. Então, é realmente importante manter, né, anúncio no Meta e no Google, um para descoberta e outro para quem está mais na intenção de compra ali. Atendimento organizado, então, transformar uma simples conversa solta no WhatsApp em um processo que leva à visita. Cuidar com o tempo de demora ali, a demora de resposta e tudo mais, e não deixar tudo muito solto, né? Realmente ir cativando esse pai na conversa até ele realmente querer, né, marcar uma visita ali na escola. E o acompanhamento de dados, sem isso aqui não adianta nada, né? A gente até já fez outras lives aqui mostrando ferramentas que acompanham esses dados, então é bem importante, né, vocês acompanharem também as próximas lives, que a gente sempre traz ferramentas aqui para isso, mas é realmente saber o que está dando certo e o que não dá. Às vezes, gerei 10 matrículas esse mês, mas eu não sei se elas vieram do tráfego pago, não sei se vieram do Google Meu Negócio, se vieram de indicação, mas estou aí, vou soltar uns anúncios aí e ver o que dá. Não adianta, tem que realmente saber de onde está vindo aquele lead qualificado. Então, é realmente monitorar, ter ferramentas, muitas gratuitas, tá, pessoal? Então, a gente não está falando aqui nada de ferramenta paga, né? Ou simples planilhas, assim, que vocês mesmos podem criar para ter esse controle. Sem dados e sem controle, não dá certo. E não é sobre aparecer, é sobre ser escolhido. Então, a boa escola não garante crescimento, a reputação não gera visibilidade, captação precisa de estratégia, atendimento precisa de processo e crescimento precisa de dados. Então, foi tudo que eu falei ali, resumido nesses 5 pontos aqui, que realmente fazem bastante sentido para, né, quem tem uma boa reputação, mas não sabe como ser escolhido.